Está no ar, Galo Salvador. Salve rapaziada, salve gente amiga, voltamos mais uma sexta-feira, ou melhor, mais uma semana, mais um fim de semana que você vai nos ouvir tomando aquela água que o passarinho não bebe, comendo aquele macarrão com feijão, maionese, bife, batata, que saudade do Brasil. César tá lá. Podcast do canal Galo Salvador, mais uma vez no ar, tanto no YouTube quanto no Spotify, falando de futebol europeu, falando de viagem, falando de causos, falando de histórias gaúchas, tem muita coisa pra gente contar. Na minha frente, trajando uma camisa bela do Grêmio, porque ultimamente a camisa do Grêmio tá bonita, o azulzinho tá legal, tá maneiro. César Augusto, tá onde? Tá em Santa Catarina, tá em Rio Grande, tá em terra brasileira ainda. Em terras brasileiras, em terras catarinenses nesse momento, falo diretamente de Tubarão, Santa Catarina, aqui no sul. Carlão conhece bem essa terra. E mandando um salve pra galera, 31 graus de temperatura nesse momento que eu tô gravando aqui na Cidade Azul, como é conhecida. E hoje eu tô de camisa azul do Grêmio, de calção azul também, até o calção tá azul hoje. Tudo azul aqui pra começar o podcast de hoje com muita alegria de estar em terras brasileiras. Sempre é bom estar em terras brasileiras, cara, sempre é bom. Não, mas a camisa que o cara tá trajando aí é bela. Cara, deixa eu começar mandando um abraço pra rapaziada que ouviu o nosso rolê de Roma a Milão, que fez muito sucesso, muita gente falou, disse que a capa ficou bonita. Ela disse, ó, vocês ficaram bonitos pra caramba. Eu disse, não, nós somos bonitos, né? Às vezes o que estraga é a foto. Mas a galera elogiou bastante aqui. Na Zona 14, estamos aqui. E ele fez um comentário. Você lembra que eu comentei que o Rafael Leão é preguiçoso? Ele falou, ó, sempre falei isso sobre o Leão. Cara, que preguiça em campo, cara. O Betiol, Leonardo Betiol tá com a gente sempre aqui. O Marco Van 9086. O Matheus Nunes, um mineiro, segundo mineiro mais gente boa que eu conheço. Ele perdeu o posto. Porque eu vou contar um caos do mineiro aí que ele vai rachar de rir. O Bonaparte também tá com a gente. O João Paulo também tava com a gente lá no Spotify. Tem abraço pra alguém aí ou eu posso contar esse caos do mineiro aí? Então, quero mandar um salve para todo mundo que nos acompanha aí, que comentou lá no nosso podcast contando as histórias de Roma, de Milão, das histórias do Carlão. E eu tô muito ansioso, Carlão, para ouvir a história desse mineiro. Como eu já falei aqui, adoro o povo mineiro. Eu recebi muitas mensagens, depois eu vou contar ali no lance de Grêmio e Galo, dos mineiros de novo. E eu tô muito ansioso porque, poxa, como eu já falei algumas vezes aqui, é o melhor povo do Brasil, na minha opinião, Carlão. Cara, o povo mineiro é gente boa. Abraço pro Matheus também, que eu brinquei que era o segundo mineiro mais gente boa, porque, cara, eu tenho um amigo meu mineiro aqui, seus 50 e poucos anos, 60 anos, torcedor do Cabuloso. Tem duas coisas que aconteceu com ele na semana passada. Ele é um cara tranquilo, gente boa, mas ele é desligado pra caramba. Então ele é o cara que, por exemplo... Vou dar um exemplo. Aconteceu um tempo atrás, nós fizemos não é uma festa, uma recreação ali para uns amigos nossos que iam embora pra Irlanda. E era surpresa. E tá, todo mundo se organizando quietinho. Sem querer ele chegou na pessoa que era surpresa. Bom, e aí? Você vai no churrasco fim de semana? Aí o casal, que churrasco? Aí alguém cutuca ele. Meu, fica quieto. É? Não, nada. Ele é esse tipo de cara que entrega assim, sabe? A festa surpresa. Sexta-feira, meio-dia, tô eu em casa, tranquilo. Ele me liga. E aí, bom? Bom. E aí? Fica aquele mudo no telefone porque eu achei que ele ia falar alguma coisa. Eu falo, e aí, cara? Tudo certo? Ele, tudo certo. Você vai no jogo da Juventus? Eu falei, não, rapaz, vou não, é o Empoli, né? Ele disse, não, é o Genoa. Você não vai, não? Eu falei, não vou, cara, não tô afim não, acho que eu vou no Torino semana que vem. Rapaz, tá baratinho o ingresso, rapaz, vai lá, é bom, é massa, é legal, vamos. Aí eu falei assim, não, mas você vai no jogo? Não vou não, é que chegou uns brasileiros aí, tô me enchendo o saco pra eu quero mandar você no meu lugar. Eu falei, isso é sério? Não gosto de Juventus não, você não quer ir no meu lugar não, mas você paga o seu ingresso, tá? Na lada pra mim. Falei, tá, peraí, deixa eu entender. A turma te chamou pra ir no jogo, você não quer ir, você me ligou pra saber se eu vou pra me cantar, pra eu ir no seu lugar. E ele na inocência, tranquilão. Não, lógico, que daí você vai. Não gosto deles não, eu gosto de um jogo do Torino, você vai, você paga o seu ingresso, você faz companhia pra eles lá pra mim, que eu não quero saber deles não. Falei, não, cara, deixa quieto, vai pra lá. A Rafa não aguentava, cara. O cara ligou, cara de pau, gente boa, amigaça, mas assim, arrumando pra eu ir, pra eu pagar o ingresso, que não tá barato, está 35 euros, pra ir no lugar dele, numa caravana dos amigos dele, que querem ir no jogo que ele não queria ir. E no fim, não foi.
Outra dele, isso foi na sexta. Aí encontrei com ele no domingo. E aí, cara, como é que foi o Cabuloso? Foi no jogo? Não, fui não. E o Cabuloso ontem? Rapaz, Cabuloso perdeu, né? Acho que no sábado do Cruzeiro. Não, empatou com o Mirassol, né? Ganhou do Mirassol. Aí eu assim, tá, e aí, você não viu o jogo? Rapaz, viu não, esqueci, rapaz. Fiquei vendo o Atlético Mineiro, aquela tiriça lá, jogar contra o Grêmio, e esqueci que o meu Cruzeiro tá jogando. Ele é tão desligado que ele é esse cara simplão, gente boa, que ele assiste o Galo, esquece de assistir o Cruzeiro, ele chama você pra ir no churrasco, convida o dono do churrasco, que era surpresa, manda você vai pro jogo no lugar dele. O cara é uma figura, é o caos do Mineiro que eu queria contar nessa semana, se ele propusesse ainda dizer assim, ó, Carlão, te pago teu ingresso aí. Mas não, você se vira, você paga, você vai lá no meu lugar pra frente dos caras. Essa é a turma do Mineiro, né? Essa é a galera boa, gente boa, simplona, né? Sim, demais, né? E o Cruzeiro vence o Mirassol no fim de semana 2-1 e perde na Sul-Americana. O Cruzeiro tá jogando na Sul-Americana, perdeu nessa semana também o jogo pro União 1-0, jogando fora de casa. E aí agora joga contra o Inter em Porto Alegre no fim de semana. Serão 2 fins de semana no Rio Grande do Sul recebendo a Mineirada, né? E é curioso porque a torcida do Grêmio e a torcida do Galo são aliadas, e a torcida do Inter e a do Cruzeiro, não sei se são aliadas, mas eles se entendem melhor porque eles odeiam o Grêmio e o Galo, né? Então, vamos ver como é que vai ser no Beira-Rio aí, se eles vão se confraternizar. Eu realmente não sei, se algum ouvinte sabe aí se eles são unidos ou não, podem falar aí. Eu realmente não sei, eu sei que o Grêmio e o Galo são muito parceiros, Carlão, e faz muito sentido isso que você falou, cara. O mineiro, ele é assim, cara. Ele te liga, ele te manda mensagem, ele te manda áudio. Eles são muito legais, cara. Eu sou apaixonado pelos mineiros. É uma pena que eu não tô conseguindo ir pra Minas nessa minha passagem aqui no Brasil, mas eu até falei pra eles lá nos arredores da Arena. Muito em breve eu vou estar lá na Arena MRV ou no Mineirão, né, vendo um jogo do Galo, ou até mesmo do Cruzeiro, né, cara? Eu prefiro o Galo, mas não tenho nada contra também o Cruzeiro. Então vamos que vamos. Acho que dá pra curtir os dois aí tranquilamente, sem estresse. Mas, cara, vamos aproveitar esse gancho aí falando dos mineiros. Você falou do Cruzeiro que visita o Inter. Você teve Grêmio e Galo no fim de semana. Eu tenho algumas curiosidades. Eu vi as fotos suas no Instagram, pra quem não viu, César Augusto GS, acertei, né? César Augusto GS. No Instagram, o César colocou lá na Rua do Grêmio. Como é que é essa parada? Conta como é que foi esse rolê aí, porque parece que você chegou cedo, tomou uma cervejinha, comeu um churrasco de gato, foi com teu pai, queria que você contasse essa experiência, que eu até comentei lá. É uma parada muito legal, né? Um dia eu quero ir lá no Ercílio Luz, eu, meu pai, meu irmão de novo, meu sobrinho, que tem 4 anos de idade, pra xingar. Meu sobrinho já xingar: juiz, cadê o cartão? Cadê o cartão? Porque meu irmão já ensinou, né? Ainda bem que não ensinou palavrão pra ele. Mas conta aí, você foi de manhã cedo, conta esse rolê do sábado o dia inteiro aí na Rua do Grêmio. Foi muito legal, cara. Acho que é uma experiência bem bacana de contar. Ainda mais que a gente já conta aqui muitas coisas que a gente faz aí na gringa, né, Carlão? Viajando pela Europa. E o Brasil é muito diferente, cara. A nossa cultura de torcer, ela é muito mais calorosa do que a cultura europeia, né? Eu sei que há países que consomem o futebol parecidos com a gente, de forma parecida com a gente. Mas o Brasil é muito diferente. E eu tô em Vacaria na sexta-feira passada e vou para Porto Alegre no sábado de manhã. A gente sai por volta de 8 da manhã, vai de boa, pega a serra ali, passa em Caxias, tomando chimarrão. Gauchada, né, cara? Eu pude voltar, de fato, às origens ali, né, de chimarrão e tal, toda aquela coisa, bem gauchesca, churrasco e tal. Chega em Porto Alegre por volta de meio-dia ali, meio-dia e meia, passa no apartamento, deixa as nossas coisas, as nossas malas ali e já vamos pra Arena. Até eu lembro que meu pai, que não é um grande fã de futebol, ele me ensinou a torcer pro Grêmio, mas não é um grande fã de futebol. Então já tem que fazer o primeiro agradecimento aí pra ele, né? Ele até falou assim, não, porque tem umas coisas pra fazer lá à tarde em Porto Alegre. Eu falei, não, à tarde não. O jogo do Grêmio é às 6, se a gente chegar na Arena 2 da tarde já estamos atrasados. A gente tem que chegar cedo pra curtir o dia do jogo, que na verdade, Carlão, é o mais legal de tudo. O jogo, de fato, é o que menos importa para nós brasileiros, eu acho, né? Para nós gremistas, pelo menos. Porque a gente gosta de chegar cedo lá, queimar uma carne, ficar conversando, né? Ainda mais eu, que não ia há muito tempo. Então, rever amigos, rever pessoas que estão ali no entorno da Arena. São várias cidades que viajam. E esse era um jogo muito bom para mim, de horário, porque ia muita gente de fora, né? O interior e tal.
o pessoal de Lages ali, que eu tenho muitos amigos em Lages, que é próximo de Vacaria, até alguns vacarianos, e fora o pessoal de lá, de Porto mesmo, de Porto Alegre e arredores. E, cara, então a gente chega muito cedo lá, Carlão. A gente já vai ali na loja da Geral. Olha que curiosidade isso, Carlão. Isso é muito louco de pensar, porque eu acho que não deve acontecer em lugar nenhum na Europa. A torcida organizada mais famosa do Grêmio é a torcida chamada Geral do Grêmio. Ela tem uma loja na Rua do Grêmio, que eu já vou explicar o que é bem a Rua do Grêmio. Dentro dessa loja, na Rua do Grêmio, a torcida Galocura, que é a torcida organizada do Atlético Mineiro, estava lá vendendo os pertences da torcida do Galo. E eles estavam todos juntos lá. Que nem a gente falou com os meus amigos lá. Só os anjinhos também, né, Carlão? Só a turma, só os anjinhos, né? Mas elas são muito organizadas mesmo, de fato, né? Fala torcida organizada, são muito organizadas, as camisetinhas, lá uma loja mesmo, cara. Uma loja como se fosse a loja do clube. A sede da Geral do Grêmio lá, e vendendo os pertences do Galo, lá, copos, camisetas da Galocura. Muito legal isso, né? E o clima, assim, amistosíssimo. É muito legal quando se tem esse jogo de torcidas aliadas, uma pena que não são todas aliadas, né? Seria muito legal se fossem. Eu sei que tem as rivalidades e é difícil imaginar esse cenário, mas é muito legal você andar na rua ali e os caras do Galo passando e vêm, te cumprimentam e falam. Um torcedor do Galo falou assim pra mim: cara, hoje vocês ganham aqui e lá em Minas a gente ganha. Cara, surreal, assim, como eles gostam do Grêmio, como eles gostam dos clubes aliados, não sei se é assim com todos, mas do Grêmio eles são. Um torcedor do Galo me falou assim: ó, cara, eu sou Galo até morrer, a gente quer ganhar hoje aqui e tal, mas o Grêmio é meu segundo time. Se o Galo não tá em campo, eu sou Grêmio. Então eles têm realmente essa união, e eles foram muito legais com a gente, com o Rio Grande do Sul, nas enchentes, né? Onde o Galo fecha a Arena MRV lá para fecha não, na verdade abre os portões da Arena MRV para um treino, colocam, sei lá, 40 mil pessoas dentro do estádio, pagam ingresso para isso, pegam toda a renda e mandam pro Rio Grande do Sul, né? Então, assim, cara, é sensacional a relação entre Grêmio e Galo, entre torcidas de Grêmio e Galo, só que eu queria ganhar também, né? Que eu queria ganhar. E aí, Carlão, para fechar o lance da Rua do Grêmio, é um bairro bem pobre, o bairro Humaitá de Porto Alegre, né? A Arena do Grêmio é construída em uma das entradas da cidade, num bairro chamado Humaitá. Até a gente brinca, né? O Megazord do Humaitá é o Grêmio, né? E essa comunidade, ela é bem carente, assim, ela não tem a mesma infraestrutura, por exemplo, da Azenha, que é o antigo estádio olímpico, ficava no bairro Azenha, em Porto Alegre, perto, até não é muito longe do Beira-Rio, assim, é uma área mais nobre da cidade, assim, é bem mais tranquilo lá. Esse local, ele está crescendo por causa do Grêmio, por causa da Arena do Grêmio, né? Até a gente vê muitas vezes a torcida falando: nossa, mas era tão legal o Olímpico. Mas se tu olhar pelo ponto de vista, e eu também sou um saudosista do Olímpico, eu prefiro o Olímpico ainda, mas foi o primeiro estádio que eu entrei, né? Mas se você pegar por esse ponto de vista de que uma comunidade está crescendo por causa de um clube, é muito legal, né? A economia movimenta muito. E aí o que é a Rua do Grêmio, cara? É literalmente uma rua que está toda pintada de casas do Grêmio. E aí o mais legal, cara, a torcida do Grêmio, sei lá, 8 Carlões ali, o Carlão, o César e outras pessoas ali, os nossos ouvintes aqui, o Matheus Nunes ali, o Thiago Bonaparte, vamos fechar 8, tá? Eles vão lá e compram uma casa na Rua do Grêmio, e essa casa não é pra eles. Essa casa é pro dia do jogo do Grêmio, entendeu? Essa casa é pra eles chegar cedo ali, fazer o churrasco deles. É a sede dos caras ali. Uns cobram ingresso e tal, né? Até faz sentido se cobrar ingresso. Uns montam sedes, de fato, como a da torcida do Grêmio, como outros movimentos de apoio ao Grêmio, né? O Forte Tricolor e tal. Movimentos políticos ali, compram espaços. E, cara, isso movimenta um dinheiro gigante para aquela região ali, porque aí tem vários bares, né? Tem vários locais ali, tem inúmeros restaurantes, um monte de coisas ali. O pessoal vendendo coisas de rua, né? Vendendo coisas do Grêmio. Enfim, todo esse ecossistema do futebol, ele se alimenta do Grêmio e dos jogos do Grêmio ali. Então, cara, isso é um crescimento gigante ali pro bairro Humaitá, que é um bairro que até antigamente, meu pai morou em Porto Alegre por muito tempo, ele falou, cara, era muito perigoso o Humaitá. E agora ele me falou, né, poxa, é muito legal ver como está, né? O meu pai não queria sair da Rua do Grêmio, né? E aí, Carlão, então essa é a Rua do Grêmio. A gente chega muito cedo lá, fica dessa 1 hora lá até às 6. O jogo era 6h30, aí depois a gente vai pro estádio. Chegamos lá numa comunidade de Lages, que esse meu amigo mora em Lages, um amigo que foi, o Gabriel Paim. E aí, poxa, a gente mal chegou lá. Sabe aqueles caras que chegaram 8 da manhã e já estavam comendo carne? Eles não aguentavam mais comer. A gente viu a carne na churrasqueira e falou, não, vou dar uma esquentada ali pra vocês. Ele esquentou uma carne lá, já colocamos no pão, ficamos comendo uma carne lá, na boa com os caras, tomando, claro, cerveja, né, o dia todo. E foi muito divertido, cara, foi muito bom.
é a coisa que eu acho que é a coisa que eu mais sinto falta, é esse ambiente do futebol, assim, cara. Lógico, tirando as coisas mais importantes como família, né, tal. Mas esse ambiente do futebol, assim, ele é muito bem vivido por nós brasileiros. Eu sei que assim em muitos estádios, né, embora eu não tenha ido em muitos no Brasil, mas eu sei que, poxa, a torcida do Coxa lá em Curitiba vive isso, a torcida do Galo em BH vive isso, a torcida do Palmeiras em São Paulo, sei que tem um ambiente bem legal ali já tinha no antigo estádio, tem no atual estádio também. Imagino que o Flamengo, Corinthians, todos devem ser assim também. Nesses jogos eu não fui. Mas é muito, muito diferente o jeito que a gente consome o futebol. E eu tava emocionadaço lá, né, Carlão? Tava emocionado, assim, eu não sabia nem o que fazer, assim, de tanta alegria de estar lá. Óbvio, preocupado com o jogo, preocupado com o momento do Grêmio, mas, assim, curtindo muito cada segundo daquele dia que foi, pra mim, muito especial, Carlão. Algum questionamento ou eu prossigo? Cara, é muito legal isso aí que você falou, porque tem coisas interessantes pra gente pontuar. O futebol é uma economia absurda. E aí não precisa nem a gente falar algo de muito longe. Isso que você falou ali do bairro, de revitalizar, de comprar casa, eu tenho certeza que, você vai me corrigir aí, mas deve ter, além do pessoal do Grêmio vendendo as coisas, tem o tiozinho que botou um negocinho de espetinho, o outro que vende cerveja, a tia que vende camiseta. Porque às vezes, cara, o mês desse cara se tira ali. Às vezes o cara trabalha de segunda a sexta e outra parada. Pô, vai ter jogo no Grêmio no sábado, não sei se cabe ali estacionamento, vou botar 4 carros aqui, vou guardar os 4 carros aqui e vou tirar meu trocadinho, é a minha semana, é a compra. O futebol nesse sentido, ele da sociedade, e os estádios que são afastados dos grandes centros, fora da zona central, das zonas nobres, ajudam demais. Aqui, por exemplo, em Torino, os dois estádios são nos extremos da cidade. Um mais ao norte, o da Juve, ao lado de Venaria Reale, que é uma cidade rica. O bairro ali onde a Juve está não é um bairro carente. Mas, cara, a hora que você entra ou você sai, é 40 mil pessoas para consumir um burgão, cara. É fila. Aquele dia que lá no San Siro, 70 mil pessoas, fila atrás de fila consumindo burgão, comprando coisa dos camelô e tal. A mesma coisa no Torino. Tem ali. Então, isso aí é muito legal de movimentar a economia. Cara, um detalhe que a gente até falou um pouco no off aqui, foi um bairro muito afetado pelas enchentes de maio, né? E como é que tá? Tá reconstruído as casas, ou seja, ou ainda tem destroços da enchente, ainda se vê cicatrizes disso aí? Você chegou a perceber alguma coisa disso aí ou não? Quando eu tava chegando no Uber, cara, a gente não foi de carro, né? A gente deixou o carro no apartamento, porque evidentemente íamos tomar muita água que o passarinho não gosta de beber, né? Ou não sabe o gosto ainda. Se soubesse, beberia também. E aí, cara, a gente tava indo de Uber e a gente conversando com o Uber, Colorado, mas muita gente boa. É estranho isso, né, Carlão, da relação do gremista com o Colorado, né? Eles convivem em harmonia, mas quando é Grenal, eles realmente não conseguem conviver em tanta harmonia assim, né? Mas assim, é altamente gente boa o cara lá, o Uber. E aí ele falava pra gente ali algumas coisas, sabe, de poxa, né, o bairro Humaitá ainda tá feio e tal. E aí foi onde eu comecei a observar mais, assim. E, cara, tá feio mesmo, assim, sabe? Ainda tem um... Cara, dá pra ver que tem alguma coisa diferente ali, que algo aconteceu ali. Se você não sabe o que aconteceu, você consegue perceber que não é um bairro normal comparado a outros, assim. Mas Porto Alegre toda, na verdade, que ela foi muito atingida, né? Então tem vários lugares, assim. Onde o apartamento que a gente tem em Porto Alegre, lá ele fica numa área muito alta, né? Na Coronel Lucas de Oliveira, bairro Petrópolis. É uma rua que é um morro, assim, praticamente, né? Então não foi tão afetado. Pelo menos a parte alta dela, onde fica o apartamento ali. Então você não percebe ali você... Tá tudo certo. Quando você vai descendo para áreas um pouco mais baixas da cidade, mais próximas do Guaíba, você percebe que tem algo diferente ali. Não digo destroços, assim, não cheguei a ver isso, pelo menos, mas você vê, assim, que tem uma cor diferente, sabe, que é mais escuro, né? Evidentemente, a água ficou ali dias muito alta e nos arredores da arena ali também, né? Óbvio que a parte que compete ao estádio, né, que compete à gestão da Arena Porto Alegrense, ela é muito boa porque foi revitalizada, de fato, né? Por um clube que tem muito dinheiro, né? Ou pelo menos por uma empresa que tem muito dinheiro, que é a Arena Porto Alegrense. Mas a parte pobre, de fato, né? A parte normal, pública, você percebe que é diferente. Você percebe que tem um ar, assim, até um pouco pesado, assim, depois de tudo que aconteceu ali, sabe? E essa semana a gente tá tendo de novo alguns temporais em Porto Alegre. Tombou um caminhão lá, não sei se você viu esse vídeo. Então, cara, é muito triste que um estado rico, não vou dizer rico, né, mas um estado que tem recursos não invista
numa precaução para incidentes que volta e meia vão acontecer em virtude, né, em virtude dos eventos climáticos que a gente tem aí, né, pelo momento climático do planeta. É muito triste que a gente não invista ou que a gente não saiba como investir nisso e foque em outras coisas, mas eu não vou entrar em política aqui. Mas assim, é triste, Carlão, eu sei o que aquelas pessoas passaram, né, naqueles arredores ali, eu sei que eles estavam todos embaixo d'água, que perderam entes queridos, que perderam pertences, que perderam casas. É muito triste isso, cara, é muito triste mesmo. Mas, né, o bairro, felizmente, tem o Grêmio também, sabe? Acho que se não tivesse o Grêmio, seria muito mais difícil de reconstruir tudo, sabe? O Grêmio, estando ali, o Grêmio ajudou muitas famílias ali do entorno, né? O futebol, não só o Grêmio, né? O futebol, de fato, ele ajudou muitas famílias ali a se reconstruírem, a Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, a se reconstruir, assim como outros meios, não só o futebol, né? Então o povo, querendo ou não, Carlão, o povo ainda tá feliz. O povo daquela região ali é feliz. E tenho certeza que estando feliz é muito mais fácil você superar todas essas adversidades que aconteceram, né? E é isso, Carlão. Desculpa. Sigo para falar do jogo também. E aí a gente fica ali, como eu falei, né, no entorno do estádio, vai para lá, vai para cá, anda A Rua do Grêmio, ela, na verdade, são várias ruas, né? Várias ruelas, assim, ruas muito estreitas, e aí a gente fica num bar, vai no outro, conversa com meu pai, grava um vídeo, encontra a gurizada, encontramos o Danley lá. O Danley vai concorrer à presidência do Grêmio, né? É o ex-goleiro multicampeão pelo Grêmio, vai concorrer à presidência, então um movimento que é político, claro, né? Ele não tá lá na rua porque ele quer estar na rua, ele tá na rua porque ele cara, política de futebol, você sabe como é que é, né, Carlão? Mas assim, é um ídolo inapagável da nossa história, né? Meu pai tem o Danley como o grande goleiro da vida dele, assim. Meu pai não é um grande fã de futebol, mas ele lembra muito dos Grenais. Acho que todo mundo que não gosta tanto de futebol no Grenal, no Rio Grande do Sul, sabe? Pra ver o Grenal, né? E o Danley era um monstro em Grenais. Então a gente para ali pra tirar foto. O Danley foi super gentil com meu pai e tal. E aí a gente acaba indo pro estádio, né? A gente queria passar na Grêmio Mania antes do jogo, acabou que já não dava mais tempo. Encontramos Denis Abraão. Você se lembra de Denis Abraão? Aquele frasista lá, aquele cara lá que falava um monte de asneiras ali, e até hoje repercute. O Denis Abraão estava lá, mas estava num ferro, Carlão, que eu nunca vi. Ele também quer concorrer à presidência do Grêmio, mas estava num ferro que até eu e meu amigo, a gente ficou rindo, e meu pai falou, pô, coitado do cara, ele vai ver, ele é alcoólatra aí, né, cara, tá nesse estado aí, né. Tava num ferro, cara, que ele não sabia nem pra onde andar. Mas evidentemente tinham pessoas ali carregando ele ou ajudando ele e tal. E a gente conversou, eu falei, pô, obrigado, gente. Ele foi um dirigente muito importante na história do Grêmio também, né? E a gente entra na arena, cara. Como sempre, uma maravilha, né? Eu gosto muito da arena, ela é muito bonita mesmo. Vou deixar pra você, Carlão, avaliar a arena quando você for lá, que eu tenho certeza que em algum momento você vai acabar indo. Mas ela é muito bonita, assim, cara. E eu até fiquei tentando fazer comparativos na minha cabeça com arenas europeias, né? E a arena tem selo UEFA, inclusive. Acho que é o único estádio do Brasil, ou a única arena do Brasil que tem o selo da UEFA, porque o Grêmio realmente tentou competir ali para colocar o estádio na Copa do Mundo, né? As obras da Andrade Gutierrez do Beira-Rio atrasaram lá para a Copa de 2014, e o Grêmio entrou forte na briga e até construiu a arena num tempo muito mais rápido do que deveria. Por isso, na inauguração, o gramado estava tão horroroso. E aí, Carlão, mas a arena, cara, ela não deixa nada a desejar para estádios europeus. Óbvio, o entorno, você não vai encontrar o entorno que a gente tem ali, que infelizmente não é... É muito legal a Rua do Grêmio e tal, mas o bairro todo ali ele não é maravilhoso, não tem como comparar, né? Mas assim, em termos de esplanada, segurança, sabe como que você entra na arena do Grêmio? Facial. Quando você vai comprar o ingresso no site, você tem que colocar o seu rosto lá, sabe? Ficar aproximando o celular assim, daí o site fala, não, coloque o rosto mais longe e tal, sabe? Então você tem que... É só reconhecimento facial. Quando você chega lá, você não apresenta nada. Você coloca o seu rosto e o seu rosto vai aparecer ali. Se você for fazer uma besteira no estádio, vai ser muito mais fácil de te identificarem. Esse é o plano do Grêmio, né? Em virtude E todos os estádios vão ter que acontecer isso, sabia, Carlão? Todos os estádios com capacidade acima de 20 mil no Brasil, estava pesquisando sobre isso, acima de 20 mil pessoas, reconhecimento facial. Não é assim tudo ainda, mas vai ser no futuro do futebol brasileiro, um futuro muito próximo. Todos os estádios do futebol brasileiro você vai entrar com reconhecimento facial. Nem na Europa tem isso, cara. Então é algo muito bom. Lógico que na Europa, se você fizer besteira no estádio,
Você nunca mais vai entrar no estádio, você vai ser punido, você vai ser preso, né? A punição na Europa, ela funciona de fato. No Brasil, infelizmente, não, né? Mas gostei disso, cara. Eu achei bem, bem moderno e acho que infelizmente, acho que é o futuro do futebol brasileiro. Lógico que seria muito melhor você ter o seu ingressinho ali para guardar, para daqui 50 anos você mostrar para os seus netos que foi na arena. Era muito legal isso, né? Era muito legal. Conheço muita gente que coleciona essas coisas. Mas o Brasil não deixa isso acontecer, né? Pela segurança, por outros fatos. Enfim, entramos no estádio, Grêmio e Galo. O time do Galo assustadoramente melhor que o do Grêmio, já no papel, né? Quando eu olho pro banco de reservas do Galo, eu penso, poxa, eu queria todo mundo. Eu fiquei bem na frente, cara. Eu comprei o ingresso no setor oeste, atrás do banco de reservas onde ficava o Cuca, o técnico do Galo. E todos os jogadores do Galo estavam sentados ali no banco de reservas à minha frente. Quando eu olhava para baixo, eu via eles. Eu estava na segunda cadeira, assim, a primeira fileira, daí na segunda já era eu. Então eu estava muito próximo do campo, R$190 o ingresso do meu pai, que é não sócio. Eu paguei 114 porque eu sou sócio do Grêmio, sócio diamante, inclusive, né? Que é uma modalidade ali que você consegue de 40% a 50% de desconto nos ingressos. E aí, Carlão, quando eu olhava ali, Igor Rabelo, sabe, aqueles caras do banco do Júnior Santos, eu olhava esses caras e eu pensava, cara, eu queria esse cara no Grêmio, eu queria esse cara no Grêmio, eu queria esse cara no Grêmio. E aí tu olha pro time do titular do Galo, Hulk, Gustavo Scarpa, Lianco, Guilherme Arana, Everson no gol, é muito bom, o time dos caras é melhor, então por isso eu tava com muito medo. Pensei, hoje vai dar ruim, e aí o jogo começa com o Grêmio não jogando nada, 20 mil pessoas que a torcida perdeu o gauchão, tá todo mundo desconfiado, né? Não foi um público horroroso, na verdade, na arena. Mas aí a gente fala lá em Porto Alegre, né, que a gente tá queimando as cartas da imortalidade muito cedo nesse ano, né? Que é algo que a gente fala, que o Grêmio é imortal e tal, uma coisa muito mística, né? Que evidentemente não é real, mas a gente se apega nisso quando as coisas não vão bem. E aí o Grêmio se apega nessa imortalidade do Thiago Volpi, que fez trocentas defesas, salvou o Grêmio, e aí no ataque o Arezzo consegue fazer um gol, Edenilson ativa a famosa lei do ex no Brasil e faz o segundo, e o Grêmio acaba vencendo, sofre um sufoco danado no jogo, mas acaba vencendo para a festa da torcida do Grêmio lá em Porto Alegre, e para a festa do meu pai também, que pela primeira vez esteve na arena e viu o nosso Grêmio vencer o jogo. Cara, legal pra caramba ouvir esse relato aí, bastante coisa pra ponderar, não, pra agregar, obviamente, no teu relato. Denis Abraão faz parte do folclore brasileiro, correto? É um dirigente que gostava de falar muito. Sobre o Darley, eu não lembro, ele ainda é deputado, não? Porque ele foi deputado estadual uma vez. Não sei se ele ainda é, se não é, o César vai me dizer aí se ele ainda é deputado. Cara, não, mas eu sei que ele é deputado. Eu acho que é ainda. Acho que tá terminando ainda o mandato dele. Mas ele vai concorrer à presidência do Grêmio junto com o Paulo Calef, que é o ex-diretor de futebol do Grêmio também. Paulo Calef, parente de Tom Calef, brasileiro, produtor da parte tática do Game EA FC 25. Tom Calef, se tu for procurar mora no Canadá, lá se tu for procurar no Twitter, lá o Tom Calef, eu acho que, se eu não me engano, ele é filho ou sobrinho, tá? Alguém um dia me comentou isso aí, gremista fanático. Cara, pouco público eu vi isso aí também. Eu não assisti o jogo aqui, acho que aqui era 11 horas da noite, não sei, o horário mudou no domingo, mas um dia antes era 6h30, 10h30 da noite. Não vi o jogo, mas vi que tinha pouco público, vi tuas fotos lá, achei legal. Eu gosto muito, já falei isso aqui, eu gosto muito da Arena do Grêmio, eu acompanhei as obras. Eu lembro quando levaram o Filipão, o Kleber Gladiador e uma turma de capacete branco lá na obra, porque eu gosto naturalmente de ver obra de estádio. Já contei esse rolê aqui pra vocês, então eu acompanhei bem. Eu vi o Heung-min Son jogar na Arena, né? O Hamburgo teve, acho que o Son teve naquele jogo que o Grêmio venceu na inauguração, Grêmio e Hamburgo. O treinador era Vanderlei Luxemburgo. Tô errado, não? Tô certo. O César tá balançando a cabeça. Eu conheço. Meu irmão é gremista, então eu conheço bastante do Grêmio aí, porque meu irmão sempre gostou e tal do Grêmio. É muito interessante ver esse ponto que você falou ali da revitalização da área, porque o futebol tem a parte social e tem a parte econômica, então isso ajuda. Se tivesse 60 mil pessoas, mais dinheiro giraria no bairro, até no próprio clube, sei lá, estacionamento, talvez, e falta um pouco isso dos dirigentes brasileiros pensarem. Sobre a parte do ingresso facial, acho isso fantástico, apesar de que eu também sou defensor de guardar o papel. Eu tenho o ingresso da Copa do Mundo de 2014, isso vai para o mural meu, na hora que eu tiver um estúdio, isso vai para uma parede minha,
Bósnia e Nigéria, um sábado, 6 horas da tarde, 1-1, em Cuiabá, assisti o jogo, guardei esse ingresso. E a turma cuiabana olhava pro Dzeko, acho que eu também já aconteceu aqui, isso aí é um perna de pau, isso aqui não joga nem no Operário de Várzea Grande, não sei o quê. Dzeko na época do Manchester City, comprado por sei lá quantos milhões de libras na época, mas o ingresso facial é segurança. O que tem de parecido com aqui na Itália? Não é facial o ingresso, mas é nominal e você só entra com documento. O Milan na semana passada foi assim, a Juve foi assim, e eu acho que eu vou no Torino agora, Torino e Verona, nesse domingo. Se não nesse domingo, daqui 2. Eu devo ir num rolezinho ali, tá 15, 20 reais pra curtir um jogo ali do Torino. Mas é legal quando a gente fala isso pra rapaziada, e aí a gente gosta de gastar tempo aí, a experiência do César no Brasil, por quê? Pô, o César tem mais de 50 eventos internacionais aqui. Na Inglaterra já correu tudo quanto é estádio, na Holanda tá correndo tudo quanto é estádio, eu muito menos, mas já tive na França, já tive na Espanha, já tive aqui na Itália, obviamente. Então você assiste jogo pra caramba, e o Brasil não tá atrás, pelo contrário, em tecnologia o Brasil tá à frente. Talvez o Brasil tá atrás ali em educação do torcedor, o Brasil tá muito atrás dessa parte de punição ao torcedor, porque se você invadir o campo ali, cara, não vai acontecer nada com você. Você vai lá no GCRIM, depende da delegacia, você assina um negocinho, domingo você tá na rua do Grêmio tomando cerveja de novo. Aqui não. Aqui o negócio é mais enroscadinho. É isso, é a gente variar aqui do Brasil pra Holanda, da Holanda pra Alemanha, pra Inglaterra, pra um monte de coisa. Ô, Carlão, e limpeza, né, cara? A Europa tem um povo muito mais limpo, né? A gente fala sempre assim, o brasileiro toma mais banho que o europeu. Verdade, o brasileiro toma muito mais banho que o europeu. Eu tenho tomado 3 banhos por dia aqui, exceto ontem, quando tive que usar aquele equipamento no coração, sabe? Que aí você não pode tomar banho 24 horas no dia, daí não deu. Mas enfim, tirando isso, 3 banhos por dia, cara, 31 graus, não tem o que fazer. Na Europa, no verão, os caras... Olha, pra tomar 2 banhos é difícil ali, pra tomar 2 banhos na semana é difícil. Isso, eu ia falar, pra tomar um banho no dia, não toma, são porco. Você vai no trem aí, né, Carlão? Poxa, é difícil ali, os caras quase não saem voando. Tem trem na Holanda ali, tem tram, aquele bondezinho que passa no meio da cidade ali, que ele não anda mais no trilho, ele anda voando. Poxa, os caras têm asa pra caramba. Cara, é uma tiriça, cara, é uma desgraça, cara. Nossa, César Augusto, é horrível. Mas pra fechar o gancho, o brasileiro, ele é muito... Cara, eu vou falar, e tá tudo certo, vou falar porque é verdade. O brasileiro é muito porco, cara. O brasileiro, ele não consegue ter a noção de tomar uma água e jogar um negócio na lata de lixo. Ele joga no chão. É muita porquice, cara. Mas na Europa tem também, mas é muito menos, cara. Cara, tava horrorosa a Arena do Grêmio quando termina o jogo. Ali tinha 20 mil pessoas, cara. Qual o problema que os caras têm de dar uma segurada no copo, não sei, sabe? Jogar menos papel no chão. Isso deixa o futebol brasileiro mais feio, na verdade, essa falta de respeito, de educação, né? Que a gente tem com os nossos próprios estádios, com os nossos próprios colegas e com quem tá trabalhando ali também, né? Um dia eu até falei pra uma vez, cara, eu falei assim, cara, pensa no cara que limpa o estádio ali. Ele falou, não, mas, pô, se eu não sujar o estádio, ele não vai ter trabalho. O brasileiro sempre dá um jeito de te responder, né, algum contraponto, né? Mas, cara, a gente deveria ser mais limpos, assim, nesse sentido, sabe? Mais responsáveis com a limpeza, cara. O Brasil, ele, além de produzir muito lixo, que todos produzem, né? Mas ele joga muito lixo no chão, cara, é inacreditável. E aí quando você vai na Europa, eu tava pensando nisso, cara, quando você vai na Europa lá, num jogo lá de qualquer time lá, pode ser o time pequenininho lá do Twente, lá da Holanda, lá que eu fui, cara, é tudo limpinho. Na Inglaterra, um pouco menos, mas ainda assim é limpinho, sabe? As pessoas não têm esse costume de ficar jogando coisa no chão. E no Brasil a gente tá muito a desejar nesse quesito, assim, falta de educação, sabe? Isso pra mim é falta de educação, né? E eu lamento, deixa o futebol mais feio, cara. É impacto educacional, eu concordo plenamente com você. O brasileiro tem esse péssimo hábito. Não é diferente aqui da Itália, tá? Então, o brasileiro é um pouco mais, mas a Itália aqui também é isso. Lembra quando eu fui na Bélgica, eu falei que a cidade era, achei não feia, mas suja? Tem muito brasileiro lá. Eu sou brasileiro, tá? Então, eu não tô falando mal dos brasileiros, eu sou brasileiro. Então, às vezes a gente dá essas mancadas aqui. Cara,
A gente passou pelo Mineiro, a gente passou pelo rolê do Grêmio, falamos aí da revitalização. Eu quero trazer para já que a gente tá falando de educação, sociedade, alguma coisa, talvez aí pra gente arrumar na metade, mais pro final do podcast. Tem um assunto muito forte rolando aqui na Itália que impactou milhões de brasileiros, que é a cidadania italiana, que tá mudando as suas regras. Foi anunciado pelo ministro Tajani, algumas novas regras pelo Iuris Sanguinis, que é a cidadania que a minha esposa fez, né, que a sua ex fez aqui, Iuris Sanguinis. Só que isso pode trazer impactos ao futebol. Ninguém que é cidadão italiano, César, vai perder o seu direito. Obviamente existem as auditorias porque existem as máfias, não máfia italiana, tá falando máfia de cidadania mesmo, existem, correto? Mas tem vários jogadores que, por exemplo, hoje não jogariam. O Jorginho, por exemplo, ele não jogaria ele não teria cidadania italiana, né? Existe na Itália milhões e milhões de jogadores que têm o passaporte italiano e jogam na Itália, mas também em outros países. A gente lembra, o Coutinho, quando veio pra cá, onde é que esse cara tem cidadania italiana? Teve agora um rolê, vou me fugir da memória, se você lembrar, me interrompe aqui. Ano passado estourou também um caso de uma empresa de cidadania italiana vendendo cidadania para quem não tinha direito, conseguiu algum esquema, pegou um apresentador de TV, eu acho que aquele é Rodrigo Faro. Teve um negócio assim, um rolo. Onde é que eu quero chegar? A regra da cidadania, ela vai impactar em todo mundo que quer tirar a cidadania que não seja pelo menos neto de alguém nascido aqui. Então vamos lá. Eu, Carlão, se eu tivesse um avô nascido na Itália, para mim não mudaria minha vida. Eu poderia tirar a cidadania. Mas se o meu avô é cidadão italiano, mas não é nascido aqui, eu já não tenho direito. É o que eles querem fazer. Isso impacta diretamente nos jogadores, impacta diretamente no futebol. Um caso que não impactaria é o Retegui. Matteo Retegui, que hoje é da Atalanta, acho que é um dos artilheiros do campeonato italiano. Mas que isso, César, pode gerar impacto aqui na sociedade, no futebol, assim como gerou o Brexit na Inglaterra. A Inglaterra vive uma crise, você fala sobre isso com muito mais propriedade do que o que você viveu lá, você volta para lá 6 vezes no ano, mas eles estão com crise de mão de obra porque saíram da União Europeia, não é todo mundo que entra. Só que a Itália está indo por um caminho perigoso. Ela tem recebido, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar, mas ela recebe muitos imigrantes exilados, muitos imigrantes ilegais. E esses imigrantes ilegais sempre dão trabalho e problema. Aí o cidadão argentino, brasileiro, seja lá o que for, o jogador de futebol, Felipe Jack, por exemplo, que é um zagueiro jovem do Como, que tem cidadania, Carlos Augusto, brasileiro, italiano, que tem cidadania italiana, esses aí que vêm para trabalhar, gerar riqueza para o país, pagar imposto, podem ser prejudicados. Uma situação bem grave que tem acontecido aqui, que vai impactar o futebol italiano nos próximos 10, 20 anos, se isso perdurar. E aí eu tô falando como alguém que está acompanhando, sem qualquer lado político, não quero saber se o governo aqui é da direita, da esquerda, do centro, da onde for, não me interessa e não estou interessado nesse ponto. Onde eu quero chegar é que a Itália está fora de 2 Copas do Mundo, as 2 últimas. A Itália, eu tô puxando o Jorginho na mente, eu tô puxando agora o Retegui na mente também, mas eu tô lembrando aqui do Tolói. Éder. Se a gente... Éder, que é Citadin, que é de Lauro Miller. Se a gente começar a puxar... Emerson Palmieri, lateral esquerdo. Emerson Palmieri, a gente, por exemplo, o Moise Kean, se eu não me engano, é italiano nascido. Eu já contei a história dele aqui, que tem um cliente que mora na casa dele e tal. Mas isso para daqui 10, 15 anos vai ter um impacto no futebol italiano muito forte. Isso vai ter um impacto no futebol europeu muito forte. Porque hoje, para a galera entender, todo time da União Europeia, do espaço Schengen aqui, todas as ligas desses países, eles têm um acordo em que pode jogar 3 não comunitários. Alguns, 3 extra-comunitários. Outros podem ser comunitários. O que isso quer dizer? Eu, Carlão, eu sou um extra-comunitário, porque eu tenho aqui meu passaporte brasileiro. O César também é um extra-comunitário. Se nós tirarmos a nossa cidadania italiana, nós deixamos de ser extra-comunitário e viramos comunitário italiano. Por mais que eu jogue pela seleção brasileira, eu tenho passaporte italiano. Isso é algo que pode rolar. Com essa nova lei da cidadania, isso vai diminuir demais. Muito. E outra, se você é filho de italianos nascido aqui, você tem que requisitar a sua cidadania pelo menos até os 25 anos, tem que ter tido no país uma vez. Ter fixado a residência no país uma vez.
vai gerar um impacto onde o esporte em geral pode cada vez mais decair. A população italiana está ficando velha, como toda a população mundial, só que a italiana, a taxa de natalidade é muito baixa aqui. A Itália tem, em alguns esportes, piorado cada vez mais. O futebol é como a gente acabou de falar. O vôlei da Itália já foi muito forte. Eu lembro que Gianni, que era um baita do ponteiro, que hoje é treinador da seleção italiana de vôlei, existem muito. O futsal italiano, a seleção italiana, se eu não me engano, César Augusto, na última Copa, galera que é do futsal pode comentar aqui, posso estar enganado, mas dos 10 convocados da seleção italiana no último futsal, 8 eram brasileiros. E faz o quê? Eu tive no final do ano, no jogo do L84 contra um outro time aqui da Série A. Lembra que eu comentei aqui no podcast o futsal da Série A italiana? Fui ver o Rocha, que é um jogador brasileiro. O time tinha 7 não comunitários, sendo que 5 eram brasileiros. E aí, vai fazer o quê? Não comporta passaporte, cidadania. Cara, vai dar BO, vai dar rolo, vai impactar pra caramba. Quem já é cidadão, ok. Quem vai pra cá com permissão de trabalho, ok. Só que isso uma hora corta, rompe. Isso aí pode dar zebra. Você chegou a ver alguma coisa disso aí? Lembra de algum jogador aí, além do Éder que você falou ou não? Cara, você falou muito bem ali quando você falou, isso vai impactar futebol italiano e europeu. Cara, o europeu ainda mais, cara. Pega aí no futebol europeu quantos jogadores que têm cidadania italiana e que aí são tratados diferente eu digo diferente no modelo de inscrição, né? Não digo diferente como ser humano, somos todos iguais. Mas assim, por exemplo, né? O Gabriel Martinelli do Arsenal. Ele não é tratado como brasileiro, ele é tratado como europeu. É mais fácil de você inscrevê-lo em ligas europeias, né? Como a Champions League, como a UEFA Europa League e outras competições do continente. E aí você vai pegar um monte de outros jogadores que têm a sua cidadania reconhecida ali, então o time acaba conseguindo contratar mais jogadores estrangeiros porque aquele ali não é considerado um estrangeiro, é considerado um local. Na Holanda, lembra que eu falei do Dries, o meu chefe de Amsterdã, ex-jogador? Ele me falou que um dos problemas dele para contratar jogadores sul-americanos para os clubes deles ali, para os clubes que eles estavam fazendo ali o grupo de clubes parecido com o Grupo City, que eles querem fazer na Holanda ali, né? Holanda, Áustria e Bélgica, os clubes serão desses países. Ele falou que um dos problemas para trazer jogadores sul-americanos é a inscrição. Na Holanda ele me falou que a inscrição é muito cara, e nesses outros países também. Acho que a Áustria um pouco menos, se não me engano. As ligas cobram muito caro para inscrever jogadores estrangeiros e tal. Então, para eles acaba não valendo a pena. Por isso que eles vão buscar jogadores em Portugal, vão buscar jogadores em ligas vizinhas, porque trazer um jogador brasileiro, por mais talentoso que seja, pode causar esse problema financeiro para o clube, para clubes que não têm muito dinheiro. Ele me disse que clubes que têm dinheiro na Holanda são Ajax, Feyenoord e PSV, né? Então esses são os clubes que têm mais dinheiro. Os outros já não conseguem, porque senão ele falou para mim, poxa, se todos os clubes tivessem dinheiro ali, eles trariam mais jogadores brasileiros porque são melhores tecnicamente, você consegue jogadores mais dribladores e tal, consegue pegar um jogador lá de uma liga da segunda divisão do Brasil e trazer para a Europa, o cara ia vir, ia ganhar um bom salário e ia deitar. Mas aí o clube não ia ter condições de bancar todas essas inscrições que, segundo o meu chefe, são muito caras. Então isso impacta demais, cara. Até quando o Dries me falou, vamos buscar jogadores no futebol brasileiro lá, você me ajuda a buscar jogadores? E eu respondi positivamente. Ele disse, só tem um problema, o cara tem que ter passaporte europeu. É muito difícil de encontrar jogadores brasileiros com um passaporte europeu que já não estejam empregados ou que já não estejam encaminhados com o futebol europeu. Eu lembro, Carlão, eu era muito novo, o Bressan surgiu no Grêmio, lembra aquele zagueiro? Matheus Bressanielli é o nome dele, chamado de Bressan. Um certo desafeto da torcida do Grêmio por algumas coisas que cometeu, mas campeão da América também. Eu lembro que toda a imprensa gaúcha falava, o Bressan vai ser negociado em breve, porque ele tem passaporte italiano. Foi algo que sempre facilitou muito transferências de jogadores. O próprio Renato, nosso treinador gremista, ex-treinador gremista, tem cidadania italiana, jogou na Roma, né, e tal. Muitos outros jogadores, né, a história fala por si quantos jogadores atuaram no futebol europeu e tiveram mais facilidade por terem a dupla cidadania. Isso vai afetar muito, cara. Eu não sei como é que vai ficar o futebol aí nos próximos, 5, 10 anos aí, cara. Eu acho que a tendência é a gente ter menos jogadores brasileiros atuando na Europa por causa disso, sabe? E aí eles vão pegar... Porque assim, não vai mais valer a pena você pagar milhões, Carlão, num jogador que não tem cidadania europeia, entendeu? Porque hoje em dia você paga ali,
um tal valor, né, pelo jogador brasileiro. Se o cara tem cidadania europeia, ele é inscrito na Inter de Milão como italiano, é inscrito sei lá, no Ajax como europeu, é inscrito, sabe? Se o jogador for só brasileiro, cada taxa de inscrição que ele trocar de clube ali vai ser cara. E aí os caras não vão preferir mais o jogador brasileiro. Lógico, se ele for acima da média, azar, né? Todo mundo paga daí. Mas se o cara for um jogador mediano ali e tal, eles já não vão mais ficar com esses jogadores. Vão ficar com o europeu, que vai custar menos para eles. Então isso aí vai impactar no futebol brasileiro, no futebol europeu, não tenho dúvida nenhuma. Consequentemente, se vai impactar no futebol europeu, vai impactar no futebol brasileiro. Vai acabar desvalorizando o jogador brasileiro. Ele perde um pouco de mercado. Antigamente, isso era antes, lá, né, nos anos 90, você podia ter 3 estrangeiros. Hoje o estrangeiro é considerado não europeu. Mas tem um detalhe aí, e eu levo rapidinho pro papo do videogame, lá no meu conteúdo do FC Elite, do Carlão, para quem joga FC, o antigo FIFA. Tem lá a regra das ligas, eu pesquiso, né, sempre a regra, regulamento das ligas e tal. Cada país aqui também tem algumas diferenças. A Itália tem um detalhe com jogadores na Série B, por exemplo. Se eu não me engano, não pode ter nenhum estrangeiro acima de 23 anos. A França, ela flexibiliza demais essa questão do estrangeiro, porque ela aceita jogadores nascidos em vários países africanos como não estrangeiros e alguns também de ilhas caribenhas. Tem detalhes. Só que isso vai gerar, sim, um impacto. Não quero entrar no mérito da lei aqui, não é o assunto, não é o podcast para isso, mas desde que foi lançado no dia 27 de março, são 60 dias para ser aprovada ou não a lei no Congresso. Então a gente depois traz para ver o que rolou. Cara, a gente falou de Itália, Copa do Mundo, temos seleções classificadas para a próxima Copa que o César vai estar, espero ele, e espero que o canal Carlos Salvador esteja junto. A gente vai, ao longo do ano, aí alinhando algumas coisas. Estados Unidos, México e Canadá já estão na Copa. Japão e Nova Zelândia. Temos 5 classificados. O Irã podia ter conquistado a vaga, não conquistou. O Uzbequistão podia ter conquistado a vaga, não conquistou. E a Argentina, né? Agora, matematicamente também com a vitória sobre a seleção brasileira. Cara, pra gente... Falando em Argentina... Peraí, Carlão, a atual campeã não garante vaga direta? Não tem mais. Isso aí acabou em 98... Quando eu lembro que a eliminatória para 98 o Brasil não jogou e a eliminatória para 2002 a França não jogou. Aí a partir de 2002, que o Brasil foi campeão da Copa, aí sim, aí o Brasil já jogou as eliminatórias. Hoje só os países sede tem vaga na Copa do Mundo. Cara, eu fui no restaurante argentino no sábado, aqui na Itália. Eu tava precisando comer uma carne assim, porque a carne aqui é meio ruim, né? Meio fina e tal. Cara, eu pedi um bife ancho, cultura média, ou seja, no ponto argentino. Só alegria, tá? Aquele chimichurri, aquela pilsen, olha, os caras fazem carne melhor do que nós. Ou seja, isso aí não dá pra... Ultimamente nós estamos perdendo no vôlei, no basquete, no futebol, no churrasco. Tá difícil, hein? Ganhar dos caras, hein? Os hermanos estão... Eles estão com tudo. Tem muitos deles aqui no Sul, sabia, Carlão? Mas você vai notar isso quando visitar o Brasil. Tem muita gente de países sul-americanos aqui da América Latina morando aqui, trabalhando aqui. Então daqui a pouco você vai numa Mercedes. Cara, legal essa história, tá? Você vai no mercado. Eu vou contar 2 rapidinho. Fui no mercado, e aí, tava passando as coisas ali. Daí quando vi ela começou a falar espanhol. Acho que faltou o vocabulário ali, não lembro o que eu perguntei, alguma coisa de cartão ali. E aí eu comecei a falar espanhol também, cara. Eu desenrolo legalzinho, hablo um pouquinho de espanhol também. Então comecei a desenrolar um pouquinho no espanhol ali com ela e tal. Aí tá, beleza, passou. Daí daqui a pouco fui pra algum outro estabelecimento. Cara, o cara era venezuelano. Aí já troquei uma ideia com ele. Aí tava lá em Vacaria, cara, que é longe, cara, Vacaria, né? Lá no alto da serra. Daí fui trocar ideia com outra pessoa de alguma loja lá. E aí o cara me viu de camisa do Grêmio. E daí começou a falar do Soteldo, venezuelano também, cara. Porque o Soteldo isso, que o Soteldo tá no Santos, tá? O nosso jogador, nosso melhor jogador. E aí a gente conversou ali também. E aí, cara, se surpreenda agora. Entro numa loja acho que era de celulares ali, cara, pra comprar aquele suportezinho que você coloca no carro pra ficar que nem um Uber, sabe? Aí entrei na loja, só que eu queria achar a loja de um amigo meu em Vacaria. Só que eu vi que ele não tava ali, daí eu perguntei, sei lá, tentei conversar com o cara ali. E aí ele falou, não falo português. Cara, o cara trabalha numa loja e não fala português. Daí eu falei, de onde você é? Ele falou, eu sou árabe. Daí eu falei, você fala inglês? Daí ele falou, sim, falo inglês. Daí a gente começou a falar inglês. Eu falei, cara, onde é que é a loja do meu amigo,
da tal pessoa, o antigo dono aqui dessa loja, quem é o dono agora? Enfim, comecei a conversar dele, ele falou, não, o antigo dono tá naquela sala da frente ali, vai ali, tudo em inglês, Carlão. E aí depois eu falei com meu pai, e o pai falou que tá cheio de estrangeiros no Brasil, né, de africanos, pessoal da América Latina, árabes, algo que me impressionou bastante, porque antigamente eu não via tanto. Eu já vi, evidentemente, os argentinos vêm um monte, né? Fiquei no hotel lá em Floripa, resenhei com os argentinos no café da manhã, tudo certo, isso sempre aconteceu. Mas agora o tanto de gente estrangeira que está trabalhando no Brasil foi algo que me impressionou. Eu sempre via muito estrangeiro no verão aí, né? No sul de Santa Catarina, pô, tinha muito aí. Mas, cara, de novo, não entro e não entraremos no assunto político. Não é o meu caso, também não é o caso do César aqui. Mas, tirando o primeiro mundo, a Europa, o Brasil é o melhor país economicamente dos outros de terceiro mundo. Então, na América do Sul, o argentino tá indo pro Brasil, o venezuelano, ninguém leva a vida de rico no Brasil, mas parece que se tem uma dignidade um pouco melhor do que se tem, né? No Peru, sei lá, na própria Argentina, nos países africanos. Então, acho que isso é uma tendência cada vez maior. O Brasil é um povo acolhedor, o brasileiro. Desenrola fácil documento, o venezuelano vai tira um CPF, arruma trabalho. Quem quer viver, vai viver, vai trabalhar bem, cara. Se o cara trabalhar muito, ele vai ter dignidade, né? Essa é a realidade do Brasil, assim, né? Ele vai ter uma vida digna. Cara, já que você falou da invasão de estrangeiros no Brasil, vamos fechar o podcast com um papinho rápido. Próximo técnico da seleção brasileira, César Augusto. O que você gostaria, mas quem você acha que vai ser? Brasileiro, estrangeiro, ou tem algum nome aí que você gostaria? Cara, eu gostaria do Renato como técnico da seleção brasileira. Pouco clubista, né, Carlão, essa resposta. Eu ia perguntar, não tem nenhum motivo. Clubista com bom embasamento, acredito. A opinião vai ser essa. É clubista, mas é com algum embasamento. Eu falei isso na rádio que eu fui aqui também. Tô dando algumas entrevistas aqui, Carlão. Eu falei na rádio que eu fui o seguinte. A gente bagunçou todo o nosso ciclo, né? O Carlão fala muito sobre o ciclo tal, do Tite, né? O ciclo. A gente bagunçou todo o ciclo, né? E a gente falou aqui nesse podcast muitas vezes. Ramon Menezes, Fernando Diniz, a gente perde para Marrocos. Cara, a gente perdeu jogos ridículos. Senegal e Marrocos. Senegal e Marrocos. E a gente perde esses jogos, a gente não tem identidade com a nossa seleção, a gente sofre para ganhar de qualquer adversário, mesmo tendo o tal trio Vinícius, Rafinha e Rodrigo, e mais o descontado Neymar que não joga há um tempão. Então tudo que tinha para bagunçar no nosso ciclo, até mesmo acho que o ciclo do treinador é impactado pela questão Edinaldo, Ronaldo, que nós já discutimos bastante aqui. Então assim, cara, já foi bagunçado todo o ciclo, né? Não se tem aquele ciclo que o treinador começa, que o treinador chegou no meio ali e vai ter um trabalho. Não tem isso, cara. Falta pouco mais de um ano para a Copa do Mundo e são poucos jogos até a Copa do Mundo. Por isso eu acho que nessa parte emergencial o Renato acaba sendo um bom plano, né? Porque, por exemplo, Jorge Jesus, um dos mais cotados, precisa de tempo para trabalhar. O pessoal não lembra que em 2019 foi parada para a Copa América, se não me recordo, mas acho que é a Copa América, e ele tem 40 dias no Flamengo, sei lá, 30 dias no Flamengo ali antes dos jogos começarem, e mesmo assim ele leva chumbo no começo. Perde pro Emelec, perde um outro jogo. Se não me engano, ele tem 4 derrotas no Flamengo e 2 ou 3 delas são ali no princípio, né? O time não se encontrava, quase caiu da Libertadores pro Emelec naquele 2-0, depois o Flamengo acabou sendo um pouquinho ajudado ali pela arbitragem para vencer o jogo da volta e classificar. Então assim, cara, na minha opinião, o Jesus precisa de trabalho, um técnico estrangeiro precisa de tempo para... O Jesus não, mas um outro técnico estrangeiro precisa de tempo para conhecer o futebol brasileiro, e os caras que eu queria na seleção não vão vir. Klopp não vai deixar a Red Bull, Guardiola não vai deixar o Manchester City, Ancelotti não vai deixar o Real Madrid. Não tendo esses técnicos que eu acho que são de outro tamanho, eu vejo que o Renato é uma boa opção. Não consigo enxergar a volta do Tite. Cara, poxa, 2 ciclos o Tite já teve. O Mano Menezes, que eu vi os caras cogitando, estão malucos da cabeça de trazer o Mano Menezes. Então os técnicos que estão sendo cogitados não me agradam muito. Por que o Renato me agrada? Além de eu ser um gremista doente pelo Renato, ele ganha o grupo fácil, né? E eu imagino que se tem um tanto de ego dentro da seleção brasileira atualmente, Carlão, com tantas estrelas ali, cara. O Vinícius Júnior, o Rafinha, o Rodrigo, são estrelas, mais o Neymar. Os caras vão querer correr um pelo outro. Eu acho que é difícil. Se o treinador for o Renato, eu acho que os caras são capazes de correr pelo treinador, de correr pelo companheiro. O Renato já não gosta, já é criticado por não treinar. Na seleção tem pouco treinamento mesmo, os caras vão se ver lá de vez em quando.
Eu acho que é uma boa, acho que elevaria a moral do grupo, deixaria os caras mais leves, né? O Renato assume a bronca demais também. Tudo que acontecer dentro do campo ele vai lá, inventa uma historinha na coletiva, todo mundo fica falando do Renato, esquece os jogadores e a vida segue assim, pelo menos era assim no Grêmio, né? Então eu acho, né, Carlão, para responder a tua pergunta, que o Renato, nesse cenário, é uma boa opção. Acho que num cenário de início de ciclo não seria a melhor opção. Acho que aí dá para você colocar o Jesus mesmo, ele vai ter tempo, vai ter 3 anos ali para preparar a seleção, daí eu acho que ele vai melhor. Mas nesse cenário que a gente está apertado de tempo, tem que ser um cara para apagar o incêndio e para dar moral pro grupo. Cara, é uma opinião firme, até um pouco diferente, mas algumas coisas a gente concorda. O treinador que vier pra cá, se ele soubesse valorizar, ele fala, ó, contrato de 5 anos, eu não quero ficar 1 ano, não sou tampão. O Renato deve fazer isso. Se o Renato for convidado e ele for inteligente, ele fala, não, 1 ano, eu vou jogar o quê? 2 em novembro, 2 em junho, 2 em setembro, 2 em novembro. 6. Talvez 2 amistosos em março do ano que vem, 8. E Copa do Mundo. Ele, não, eu quero 5 anos. Ou seja, 2 ciclos. Porque dificilmente alguém de nome pegaria pra 1 ano. Jorge Jesus vai pegar para 1 ano para jogar uma Copa e nos pênaltis ser eliminado e ser execrado no Brasil, porque querendo ou não, ele tem moral com a torcida do Flamengo, talvez até com as outras. Tem que pesar isso aí. Ancelotti tendo contrato com o Real Madrid, por mais que diga, posso sair e tal, vai vir para 1 ano. A real é que aqui fora, o futebol brasileiro é mal visto pela bagunça que é. É mal visto pela bagunça que é. Eu não acho que Jorge Jesus seja uma solução, não é um nome que me agrada, né? Não me agrada, e aí por isso que eu digo que a gente discorda em um ponto. Eu vi um comentário do Rica Perrone, não costumo ver muito live de pós-jogo e tal, mas e ele falou algo até semelhante ao que você fala, mas vai na linha do Tite. E assim, cara, se o Tite aceitar ser esse tampão por 1 ano, a gente sabe que ele já perdeu 2 Copas, mas é um cara que conhece a estrutura, conhece quem tá ali dentro, jogadores gostavam muito dele, ele é bom de treino, é um tampão, é pra 1 ano. Tipo, não vai dar 5 anos pro Tite. Difícil é o Tite querer depois de tudo que aconteceu. Ele ficou isolado, né? Depois de sair da seleção, ele não deu mais entrevista por vários meses, ele foi execrado. Pode ser que não. Talvez eu iria pelo caminho dele. Os teus argumentos com o Renato fazem sentido, eu não tinha pensado por esse ponto. É um cara de grupo, bonachão, Vinícius, chega aqui, confia no craque, ó, vou cruzar a bola, olha como é que cabeceia, sabe? Ele é esse cara. Porque, olha, se eu fosse apostar em um estrangeiro, eu apostaria no Renato Gaúcho dos portugueses, que você descreveu aí, mas que ele é o Renato Gaúcho que fala português de Portugal, que é José Mourinho. É o cara que chama pra ele, perdendo de 5, ganhando de 3, confia. É o cara que blinda, né? O tal da história do confio no meu grupo, tomou de 5-0 eu já esperava, porque eu errei, ele não vai queimar os jogadores, então Mourinho tá no Fenerbahçe, né? Não deve ser campeão turco, a liderança tá com o Galatasaray, não faz uma boa campanha europeia, caiu pro Rangers na Champions, já teve seus grandes, ou melhor, seus enormes momentos, né? Com o Chelsea, campeão inglês, foi campeão europeu, teve Porto, Inter de Milão, teve Real Madrid. Era o nome para ligar e falar, Mister, fala português, né? Quer vir? Vem. E outra, também eu daria 5 anos para ele de contrato, pensaria nesse ponto. Futebol brasileiro, treinador brasileiro, o melhor, para mim é o Tite, melhor, o cara que mais conhece. Se ele vai querer de novo, desgaste, não sei. Aí depois talvez tenha o Renato. Eu acho que o Mourinho é um bom nome, tá? E eu não tinha nem pensado no Mourinho, mas o Mourinho é um bom nome. Mas no técnico estrangeiro, assim, de nome, o meu medo é o cara não querer, sabe? Porque os caras, é isso que você falou, os caras, eles sabem a bagunça que é o futebol brasileiro. O cara vai querer vir aqui sujar um pouco da imagem dele ali pra daqui 1 ano ser execrado pela mídia, pelo futebol brasileiro. A gente sabe como é que é o ecossistema do futebol brasileiro. Acho que é mais difícil ainda para quem não... A gente nunca teve um técnico estrangeiro, né? Então a gente nem sabe como que vai ser, né? Mas o Mourinho, cara, nossa, o Mourinho é um cara assim que ele relaxa o torcedor quando chega e acho que relaxa até o jogador, né? Fica tudo nas costas dele, ele assume a bronca e vai embora. Agora, ele vai querer? Acho difícil. O outro nome que é bem falado e que eu acho que seria muito bom também é o Abel, né? Só que eu acho que o Abel, ele tá num fim de ciclo no Palmeiras e talvez ele nem queira mais ficar no Brasil, né? Pelo que ele fala, aparentemente. Então, assim, dos nomes mais viáveis ali que eu, pelo menos dos que eu vi, acho que o Renato seria o mais viável ali dentro da situação. Agora, se eu pudesse escolher o treinador que eu quero, eu escolheria o Ancelotti. Eu acho que é o cara da seleção brasileira, sabe?
O Guardiola lá no Mamá no City lá, chega na seleção, mas daí é o que tu falou, cara, tem que dar 5, 6 anos pro cara trabalhar, né? Não adianta tu dar um ciclo ali pra ele que não vai conseguir fazer tudo, né? Mas eu entregaria essa chave da seleção brasileira na mão de caras grandes, assim. Agora pro Renato tem que ser até o fim da Copa ali, seria um trabalho assim. O Renato é 1 ano. Se ele topasse 1 ano, olha, eu faço um contrato de 1 ano que acontecer na Copa, a gente... Sabe por quê? Tu imagina assim, se Renato Gaúcho treina a seleção, ganha a Copa do Mundo, ele se aposenta. Tu acha que ele vai... Ah, César, você é torcedor de time que Renato é Renato. Ah, não, eu vou ganhar uma Copa, vamos para mais um ciclo, porque agora vamos... Ele fecha as portas, ele vai pedir uma estátua na frente da Granja Comari. Entendeu? Agora, se ele perde, ele também diz, ó, peguei por ele também não tem nada a perder, peguei por 1 ano, realizei meu sonho. Pode ser, também, enfim. Temos nomes, mas eu ia no Tio Mou. Mas reiterando ali o que você falou, agregando a tua informação, cara, o Ancelotti não vai pegar por 1 ano. O Guardiola não vai pegar por 1 ano. Eu acredito que talvez o Mourinho pegaria esse 1+5. 1+4, perdão. O Jesus... Eu vou te falar que pra mim o Jesus só tem um bom trabalho na vida, cara. Eu sei que a galera do Flamengo vai me execrar no comentário, mas até ele vir para o Brasil, o Jesus estava desgastado, né? Benfica, Sport, voltou no Benfica, próprio Al Hilal foi, não fez nada, foi demitido, o Flamengo, opa, levou. E agora, de novo, Al Hilal? Não sei. Enfim, Brasil, temos muita coisa. Importante a gente não sonhar com o Mourinho e acordar com Mano, Dunga ou até Lazzaroni da vida. Isso aí, vamos ver. Meu querido, quer dar um abraço pra rapaziada aí, falar que semana que vem, já em terras holandesas, talvez, a gente se fala? É isso aí, mandar um salve pra galera. Nos encontramos na semana que vem, no mesmo horário, na próxima sexta-feira também, diretamente de Amsterdã. Vou falar que tô com saudade, né? Saudade de Amsterdã já. 3 semanas longe do lugar que eu acostumei a chamar de casa. Então, semana que vem já tô lá pra gente gravar. Um salve pra rapaziada, me acompanhem no @CésarAugustoGS e torçam aí pra que dê tudo certo nos exames do coração. Você que ainda não fez o seu exame do coração e não cuidou da sua saúde, corra até o centro médico mais próximo aí e peça para fazer exames para ver como está a saúde do seu coração. Parcela no cartão de crédito ali, eu sei que é um pouco caro, mas vê ali se você tem um convênio, faz alguma coisa e tal, porque é sempre importante ver como é que está a nossa saúde cardíaca. Afinal, se não fosse esse coraçãozinho pulsando aqui, né, Carlão? Nós não estaríamos aí gravando esse podcast hoje. Digo mais, né? Vai pulsar muito mais o nosso coração aí, porque tem muito jogo grande chegando pra gente aí. Reta final de Champions, a gente vai falar muito das reta final dos campeonatos europeus aí nos próximos podcasts, então o coração vai tremer bastante aí até o final dessa temporada. Bastante, coração gremista às vezes dá aquela baqueada, aquela mexida. No meu caso, o coração ercilista pelo menos tá sem jogo, para eu não me estressar, porque eu virei motivo de chacota da minha esposa aqui, que ela fala, pô, esse time só perde, você fica brava, pois é. Enfim, rapaziada, de novo, sexta-feira que vem estaremos nos ouvindo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Carlão na Itália, o César já de volta na Holanda, e tem bastante coisa. Vamos falar de Champions, vai rolar a primeira rodada das quartas de final, né? Das quartas, os jogos de ida. Tem Europa League, vamos ver se tem novidades na seleção brasileira, Campeonato Brasileiro rolando. Tem muita coisa pra gente falar. Desde já, um grande beijo, um grande abraço pros mineiros, paranaenses, mato-grossenses, italianos, catarinenses, nordestinos, baianos, cearenses, a galera que nos ouve aí, Brasil de norte a sul. Um grande beijo, até semana que vem.